Meus amados irmãos, eu quero convidá-los a todos para que juntos façamos uma leitura de dois textos da Palavra de Deus, em uma das cartas paulina, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Depois estaremos lendo em uma das cartas petrinas, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao versículo de número 21. Vamos estar lendo esses dois textos que faz parte da nossa meditação, na nossa reflexão aqui nesta manhã, relacionado à lição de número 2. Amém, irmão? Pensei que estivesse lá atrás, mas hoje vocês, além de abrirem as vossas Bíblias, terão que fazer a leitura também. Amém? Diz assim a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Toda escritura divinamente soprada por Deus é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça. Vamos lá em 2 Pedro 1,19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Todos, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Podeis assentar, meus amados, nós vamos estar separando as classes para o ensino dominical. E nós aqui nesta manhã, nossa classe aqui, a Filadélfia, o amor fraternal que deve existir entre os irmãos. Filadélfia significa isso, né? Delfos, irmãos, e filia, amor, amor fraternal, amor entre os irmãos. Então nós vamos estar estudando a lição de número 2. Domingo passado nós iniciamos a lição desse primeiro trimestre, que está relacionado com a superioridade das Escrituras, a supremacia das Escrituras diante de todos os outros livros escritos. Por que a supremacia? Porque a Bíblia, ela não é um livro comum, como os demais escritos. Existem bons livros, porém, a Bíblia, ela é suprema, ela é superior a todos, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Foi Deus que deu a sua palavra aos homens. Deus se revelou de uma maneira especial. Vemos que a revelação, ela veio, primeiramente, de uma maneira formal entre Deus e o homem. Mas por causa do pecado, essa comunhão, esse relacionamento foi quebrado.
mas Deus não deixou de se revelar através da história, através da sua criação. E por último, a revelação especial de Deus, ela veio em duas partes. Primeiro, pela palavra escrita, e segundo, pela própria palavra. Cristo, o Emanuel, se revela, trazendo salvação a todos os homens. E nós vemos que a Bíblia, a sua autoridade está em Deus, porque Deus deu a sua palavra aos homens. E hoje nós vamos estudar um pouco como que essa palavra ela se revelou, como é que ela se deu aos homens. Por que não foi os anjos? Porque Deus queria que os homens compreendessem a sua palavra dentro da sua capacidade humana de compreensão das coisas. Se o homem não consegue compreender as coisas espirituais, então era necessário que Deus usasse as coisas espirituais, mas falasse ao homem de uma maneira natural, na sua linguagem, para que o homem compreendesse as verdades e as coisas de Deus. E assim nós vamos ver que a palavra de Deus, ela vai ser revelada aos homens. Então a revelação de Deus, ela é divina, ela é verbal e ela é plenária. E nós vamos estudar sobre essa doutrina, esse ensino das Escrituras. Por que a Bíblia ela é divina? Porque Deus quis se revelar aos homens. A causa está em Deus. Deus quis fazer conhecido aos homens, tanto a Ele como a sua palavra, como o plano de redenção que Deus estabeleceu para o homem após a queda ali no jardim do Éden. Então, a causa da manifestação, da revelação de Deus está no próprio Deus. Deus quis se revelar e quis se fazer conhecido aos homens. E a maneira da qual todos os homens venham chegar ao pleno conhecimento da verdade está relacionado com as Sagradas Escrituras. Segundo, para que Deus revelasse a sua palavra aos homens, Deus levantou homens, assim como eu, como você, para que fosse um canal da qual Deus pudesse usá-los, para que eles revelassem toda a palavra de Deus aos nossos corações. E a maneira pela qual essa palavra ela é manifestada aos homens veio através o quê? Da manifestação do Espírito através dos homens de uma maneira clara, de uma maneira compreensível, os homens escrevendo dentro de uma linguagem que os homens pudessem compreender tudo aquilo que Deus quis revelar. Então nós vamos ver que em muitas partes das Escrituras, nós encontramos, olha só, mais de 3.000 referências, dando ênfase, Deus, Ele falando a sua palavra aos homens. Nós vamos ver que muitos dos profetas, eles diziam, assim diz o Senhor, assim falou o Senhor. Então é Deus que está revelando, é Deus que está dizendo. Nós temos que compreender alguns erros relacionados com a palavra de Deus. Primeiro, a inspiração, vamos entender esse termo. Inspiração divina, ela está relacionada à manifestação do Espírito Santo na vida do homem de uma maneira sobrenatural, de uma maneira poderosa, pela qual aquilo que os homens escreveram é a palavra do Senhor. E nós entendemos, se é a manifestação do Espírito Santo, logo a Bíblia, ela não foi escrita por homens dotados de uma capacidade intelectual, natural, que há em alguns homens. Alguns filósofos, alguns compositores, nós vamos ver que há muitos homens sábios dentro da intelectualidade humana.
Os homens têm uma compreensão muito mais ampla do que os outros. Mas não é essa capacidade humana que fez com que esses homens escrevessem. Não está no homem, não está na pessoa do ser humano, mas está na manifestação divina de Deus na vida desses homens. A palavra de Deus, na próxima aula, vocês conhecem o papiro? Já viram? Alguém de vocês já viram? Já pegaram na mão o papiro? Como é que foi escrito? Vou trazer para vocês conhecerem aqui o papiro. Trazido lá do Egito. Vi lá do Egito. Ganhei do meu professor de hebraico, ele mandou lá do Egito o papiro com as 10 palavras. Então, se Deus assim permitir, eu vou trazer, eu vou deixar lá na mesa, lá ao fundo, para que todo mundo possa passar, possa pegar e saber como é que foi escrito, irmã Josefa. As primeiras palavras que Deus deu aos homens. Vamos ver que primeiramente Deus escreve em tábuas de pedra. Só que Moisés, ele quebra essas tábuas. Mas depois Moisés vai escrever. Só que os demais livros serão escritos em papiro. Mais para frente, o Novo Testamento vai ser escrito em pergaminho. E nós vamos ver que a maneira com que nós temos a Bíblia, ela só vem com a invenção do prelo, da tipografia, que vai ser transcrito de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais junta essas palavras, da qual todos os livros serão unidos em uma só coleção, da qual nós chamamos Bíblia Sagrada, que está os 66 livros, escritos e inspirados pelo Espírito Santo. Então nós vamos ver que a própria Bíblia, ela dá a argumentação de que é Deus que está revelando ela aos homens. É Deus que dá a sua palavra. Então nós vamos ver, meus irmãos, que há mais de 3.000 referências similares à palavra assim diz o Senhor. Assim o Senhor está dizendo. Assim é Ele que está falando. Logo, se nós não acreditamos na palavra de Deus, que ela é divina, logo, meus irmãos, se nós não podemos falar que ela é inspirada por Deus, logo ela para nada serve. Se ela não é um livro revelado, soprado, um livro divino. Então Deus quis se revelar ao homem. A causa está em Deus. Deus se revela. Deus transmite a sua palavra para que os homens venham conhecê-lo, para que os homens venham andar de acordo com a sua vontade, de acordo com as suas normas. Então Deus se revela aos homens através da sua palavra. Tanto o Antigo como o Novo Testamento. Porque já estudando, uma determinada pessoa que tem a tendência judaica, ela diz que as Escrituras, na verdade, é somente o Antigo Testamento. E aí ele usa um texto que nós lemos aqui. Paulo, quando ele está escrevendo a Timóteo, ele fala para Timóteo que Timóteo aprendeu desde a sua meninice as Sagradas Escrituras. E ele deve permanecer neste caminho para que ele possa ser salvo, para que ele possa alcançar ali o aperfeiçoamento através das Escrituras. E quando Paulo diz que toda a Escritura ela é inspirada, ou toda devidamente Escritura, ela soprada por Deus, ela é útil, e aí as pessoas vão dizer, disse esse jovem, dizendo, mas aqui ele está falando de qual Escritura? É do Novo Testamento? Não, é do Antigo. Mas e o Novo? O Novo ainda estava sendo revelado. Porque nós vamos ver que Jesus, ele leu o Antigo, ele citou o Antigo, ele ensinou o Antigo, cumpriu o Antigo, e ele disse que o Antigo se encerra nele. Mas ele disse que, quando ele fosse, ele enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo ensinaria os apóstolos todas as verdades a respeito dele. E essas verdades vão ser reveladas pelos apóstolos, da qual os apóstolos, eles transmitem aos homens, da qual é o Novo Testamento.
Paulo, quando ele cita Jesus, cita o Evangelho, ele cita o Evangelho, ele cita aquilo que Cristo falou como Escritura Sagrada. Pedro, ele diz que quando Paulo escreve, as palavras são difíceis de interpretar, que tem alguns indoutos que interpretam, levam para um outro lado. Mas ele considera que as palavras de Paulo são as Sagradas Escrituras. E nós vamos ver que no século II, no século III, os pais da igreja citavam o Antigo Testamento junto com o Novo Testamento, colocando os dois dentro de uma mesma igualdade. Logo, a igreja reconhece como divina os 27 livros do Novo Testamento. Ela reconhece, ela não decreta, porque quem decreta é Deus. E quando houve a formação, o canon do Novo Testamento, que nós não vamos estudar aqui, canon vem de norma, vem de regra. Como foi considerado que esses livros são inspirados? Nós vamos ver que, primeiramente, esses livros, eles não podem contradizer com o Antigo. Segundo, esses livros tinham que ser escritos por alguém que tivesse andado com Jesus, ou que tivesse ali a aprovação dos apóstolos. E quando João tem a revelação de Cristo, João diz que é Jesus que está revelando. Então, Apocalipse, ele é Escritura Sagrada. E o último livro escrito, João diz que se cumpriu e nada mais será colocado, porque Deus encerra o canon sagrado. Então, o canon, ele foi encerrado. Então, tanto o Antigo como o Novo é as Sagradas Escrituras. E o Antigo e o Novo, esses 39 livros do Antigo e 27 do Novo, colocado dentro de uma só coleção, nós chamamos de Bíblia Sagrada. Porque aprendemos que esse termo Bíblia significa coleção de pequenos livros. Então, quando houve o quê? A invenção da tipografia, das máquinas, nós vamos ver que todos esses livros foram juntados em um só. Bíblia Sagrada, composto de 66 livros. Você já imaginou se nós tivéssemos que vivermos no tempo antigo, não tivesse a vinda da tecnologia, do avanço científico? Nós vamos ver que para vir para a igreja, nós teríamos que trazer um monte de rolo, irmão José. O rolo do profeta Isaías, né? O Pentateuco, são 5 primeiros livros escritos, o rolo escrito ali por Moisés, mas nós louvamos a Deus, que Deus deu aos homens sabedoria para que os homens pudessem se aperfeiçoarem tecnologicamente, para que pudessem viver melhor. Se não existisse os meios de comunicação, você já imaginou na pandemia? Todo mundo ia ficar em casa largado. Porque não teria como cultuar, como adorar a Deus, como acompanhar os cultos. Por quê? Não ia haver transmissão. Mas Deus, Ele é maravilhoso. Deu ao homem essa capacidade. Por isso que o homem, ele é o único ser que é criado à imagem de Deus. Deus, ele é criador. E o homem é um ser criativo. Porque herda isso na sua própria essência. O homem é o único animal histórico. Escreve a sua história. Os outros animais não têm capacidade porque são irracionais. Mas Deus deu ao homem o que é a sua imagem e semelhança. E isso é, no mínimo, glorioso. Não, papiro, no começo, nós vamos ver que eram folhas que eram prensadas lá no Egito, eram batidas uma na outra. Isso é papiro. Pergaminho, que é de cabra. Então, pergaminho é de cabra. O papiro eram tiras de madeira que eram trançadas, eram batidas e eram feitas uma folha. Igual nós vamos ver. Da onde vem o papel que nós usamos aqui? Vem da madeira. Hoje aqui nós temos 2 fábricas de celulose. A madeira, ela é triturada, ela é cozida, passada por um processo e é feito o quê? Uma folha fininha. Mas o papiro
essas folhas que ficavam dentro de águas, eram tiradas, elas eram lançadas uma a outra, era batida, passado por um processo, e se ficava apta para que se escrevesse ali as palavras reveladas por Deus aos homens. Então, voltando aqui, a revelação divina, nosso primeiro item, nós vemos, meus irmãos, que Deus, ele deu aos homens as suas palavras. Deu a Moisés as 10 palavras, deu a Moisés a revelação. Algumas coisas foram escritas por revelação. O que é revelação? Aquilo que está escondido, aquilo que está oculto. Deus revelou. Algumas coisas foram inspiradas, tipo história. Quando Deus conta a Moisés a história após a queda no Jardim do Éden. Aí ele vai transcrevendo a história. Mas ali em Gênesis, no começo, quando ele começa a descrever, nós vamos ver que ali foi revelado. Deus revela aos homens, como muitas coisas que Deus revela ali no Apocalipse para João, e muitas outras profecias nós vamos ver que foram reveladas. Deus deu aos homens. Algumas vezes os homens sabiam do que estavam falando. Outras vezes eles não tinham compreensão da grandeza que era a revelação da qual estava sendo dada a eles naquele momento. Nós vamos ver que Daniel ora por 21 dias, diante de uma revelação que ele teve de Deus. E ele não compreendeu, mas ele buscou de Deus compreender. E o que aconteceu? Deus manda um anjo para que viesse dar a ele a interpretação daquilo que ele estava vendo, daquilo que ele estava sendo a ele revelado. Da mesma maneira, quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós temos que ter esse mesmo critério, essa mesma maneira de agir. Sempre convidar o Divino Espírito Santo para que venha nos abrir a porta da compreensão das Escrituras Sagradas. Porque o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus. Mas quando o Espírito Santo opera nele, as coisas são reveladas, ficam claras, ficam transparentes, ficam de uma maneira muito simples dele compreender a boa e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Então, nesse primeiro item, nós aprendemos sobre a inspiração divina. Deus quis se revelar. A causa está em Deus. E há mais de 3.000 palavras similares a essa. Assim diz o Senhor. Em muitos dos livros proféticos, livros antigos, nós vamos ver que os autores, os escritores dizem, assim diz o Senhor. Assim falou o Senhor. E nós vamos ver que Paulo, quando ele escreve algumas coisas, ele diz, olha, assim falou Cristo. Assim me ensinou que o Senhor. Nós vamos ver que Paulo, ele não participou ali da ceia. Quando Jesus institui a ceia, a última Páscoa que Jesus, ele participou com seus apóstolos. Mas lá na frente, Paulo falou, o que eu recebi do Senhor, eu vos ensinei. Então ele teve uma revelação do próprio Deus. E para revelar algo que Cristo já havia mostrado para os apóstolos, mas Paulo recebe por revelação do próprio Cristo ali para ele, a respeito ali da Santa Ceia, ali da festa, do ágape, da comunhão, quando a igreja se reunia para estar presente. Segundo, ou melhor, vamos voltar ainda, alguns erros sobre a interpretação da Bíblia Sagrada. Alguns dizem por aí que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, que algumas partes são inspiradas e algumas partes não são inspiradas. Alguém sabe dizer quais partes são inspiradas e quais não são? Não há como, meus irmãos. Nós temos que entender que toda a palavra toda as escrituras, ela é inspirada. Só que nós temos que entender que Deus, ele registra alguns fatos, que o registro é inspirado. Só que aquilo que aconteceu não tem inspiração para que nós venhamos fazer. Abraão foi e mentiu.
O fato que está registrado ali é inspirado, só que é mentira, não é de Deus. Noé plantou uma vinha, e Noé foi e se embriagou. Mas Deus deixou tudo isso escrito, revelado, para que através das Escrituras nós tenhamos esperança e não venhamos praticar os mesmos erros que os nossos antepassados praticaram. Que não venhamos entrar no mesmo caminho que eles entraram, que eles andaram. Porque Paulo, no versículo que nós estamos lendo aqui, e nós vamos entrar nesse segundo item, que é a inspiração bíblica, ela é verbal. O que está dizendo? Ela é verbal porque ela foi soprada por Deus aos homens. O texto no original, essa versão que nós usamos, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Agora eu vou ler essa palavra para vocês aqui, ela no grego. Toda a escritura divinamente theos pitneus. É isso que está escrito no original. Theos, Deus. Pitneus, sopro. Nós vamos ver que a palavra sopro é a mesma palavra no grego para espírito, vento. Que a doutrina do Espírito, ela é pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. O que o pneu tem que ver? A palavra que nós usamos no carro, pneu, na verdade, ela vem do grego. Significa que uma roda que tem vento lá dentro. Que é um vento que vai girar. Então, essa palavra está dizendo que toda a escritura divinamente soprada por Deus, ela é proveitosa. Quer dizer, você já soprou? Você sente o que? O vento pegando na sua mão. Então Deus soprou o seu Espírito Santo nos homens. E o Espírito Santo, junto com os homens, quando Deus sopra, Deus está falando para ele a sua palavra. Não é um ditado, não é Deus que está ditando. Mas o Espírito Santo está operando de uma maneira sobrenatural na vida dos homens, que os homens agora vão escrever de acordo com a sua intelectualidade, de acordo com a sua capacidade natural de escrever aquilo que Deus está revelando. Então, é Deus que está falando aos homens. E essa revelação plenária de Deus, algumas pessoas vão dizer que é a mesma revelação que nós temos quando nós pregamos, cantamos, oramos. Não é isso. Entendemos que a revelação, que a manifestação do Espírito que nós temos, ela é gradativa, ela é gradual. Alguns que oram, se consagram, acabam tendo uma maior influência, capacidade do Espírito Santo dele do que outras pessoas. Mas no Antigo Testamento não era assim. Ou a pessoa era inspirada ou ela não era. Todos nós temos o Espírito Santo e somos inspirados por eles. Só que essa inspiração nos homens que escreveram a palavra de Deus não admitia graduação. O Espírito Santo vinha sobre ele de uma maneira poderosa. Os tomava e revelava a palavra de Deus e o Espírito Santo ia. Essa manifestação que nós temos, ela pode ser permanente. E nos homens que foram revelados não eram. Por que pode ser permanente? Porque se nós mantemos comunhão com Deus, demos lugar ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai manifestar em nós até sermos arrebatados ou passarmos dessa vida. Depois ele vai manifestar para nos levantar ali da sepultura em um corpo glorioso. Então todos nós temos o Espírito Santo e ele permanece em nós. Só que na antiga aliança não era assim. O Espírito Santo vinha de uma maneira sobrenatural, de uma maneira poderosa e operava na vida deles. Eles diziam, assim diz o Senhor. Depois do Espírito Santo, eles iam. Então, a manifestação do Espírito Santo hoje, ela manifesta o que ela é gradativa.
Alguns têm mais capacidade intelectual, espiritual do que outras pessoas. É mais usada do que outras. Nós podemos ver isso. Há essa percepção. Nos homens que escreveram não existiam isso. Deus soprava a sua palavra, o Espírito Santo vinha e entrava neles de uma maneira tal que essa união revelava a eles o que? A palavra de Deus. E eles agora, dentro da sua capacidade intelectual, escrevia a palavra de Deus. E nós vamos ver a harmonia em todos os 66 livros, escrito em um período de 1.600 anos, em continentes diferentes, em circunstâncias diferentes, em lugares diferentes, pessoas de habilidade diferente. Moisés era instruído em toda a ciência do Egito. Era um homem que conhecia anatomia, matemática, engenharia. Era general de guerra. Mas Deus se revela também, meus irmãos, ao moço que estava lá, cuidando de boi. Era cultivador de sicômoro. Mas o Espírito Santo veio sobre ele. E ele vai dizer, assim diz o Senhor. Deus está revelando através dele o que a sua palavra aos homens, trazendo a profecias. E muitos outros homens que não tinham, mas Deus vai usar cada um dentro da sua capacidade para escrever. Então todos esses homens foram instrumentos de Deus, da qual o Espírito Santo operaram neles de uma maneira sobrenatural. De tudo aquilo que eles registraram, que eles empregaram nas Escrituras, é a palavra de Deus. Então, tudo que está escrito é a palavra de Deus. Não é algumas partes inspiradas ou não. É tudo. E quando falar tudo, é a inspiração plenária, a inspiração completa. Tudo que foi escrito é a palavra de Deus. E porque tudo foi escrito ali, nós vamos ver em relação a tudo. A maneira de relacionar, a maneira de conviver dentro do casamento, o relacionamento de solteiro, o relacionamento de casado, o relacionamento de patrão, nós vamos ver como é que nós devemos nos apresentar diante de Deus, a santidade. Tudo o que foi escrito para a nossa instrução, para que nós venhamos a andar de acordo com a vontade de Deus aqui nessa terra, para que possamos, meus irmãos, ser aprovados e sermos encontrados dignos de sermos arrebatados quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Então Paulo está dizendo, olha só, toda a Escritura divinamente soprada por Deus, é aquela que é soprada. Então não há outra via de regra, de fé, de prática, a não ser aquela que está escrito na palavra de Deus. É claro que existem bons livros para muitas coisas, mas nada pode ser colocado como pé de igualdade com as Sagradas Escrituras. Porque as Sagradas Escrituras é a palavra de Deus. Nós vamos ver que Paulo diz que toda a Escritura, soprada por Deus, ela é proveitosa, primeiramente para ensinar. O ensino para a nossa vida espiritual, para a nossa vida prática, é aquele que está relacionado nas Escrituras. Não existe outro manual pela qual o homem possa ser salvo, a não ser esse que foi revelado por Deus aos homens, que é a Bíblia Sagrada. Não há outro meio. Não há outro Salvador além de Jesus Cristo. Não há outro meio de salvação. Os homens querem inventar outros meios, mas a única maneira do homem ser salvo é o homem aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não há outra regra. A Bíblia revela quem é Deus. Ela é proveitosa para redarguir. Redarguir significa repreender.
quando nós praticamos ou vamos praticar alguma coisa errada, a palavra de Deus, ela nos repreende. Para que nós não venhamos praticar, ou se erramos, ela nos repreende para nos arrepender e nos consertar diante de Deus e diante dos homens. Então ela corrige. A correção é para algo que foi realizado de uma maneira errada, para mostrar o erro. Então as Escrituras nos mostram, meus irmãos, que todos nós somos miseráveis pecadores. E nos corrige para vivermos uma vida que venha agradar a Deus. E para que venhamos viver uma vida que agrada a Deus, nós precisamos chegar diante da sua presença. E a única maneira de chegar diante da sua presença é através de Cristo Jesus. Chegar até Jesus, quem chega até Jesus, chega até o Pai. Mas ninguém consegue ir ao Pai a não ser por Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não existe outra maneira de o homem chegar diante de Deus, a não ser através de Cristo. É claro que um dia todos vão chegar diante do trono. Aqueles que praticaram a iniquidade, mas para serem julgados. E se haverá salvação no trono branco, isso aí é outra coisa. A Bíblia diz que aquele chegar lá, se seu nome não estiver escrito no livro da vida no céu, no livro do Cordeiro, vai se abrir o livro das obras. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela é proveitosa para corrigir. Então ela nos corrige. Quando nós queremos, nossos pés querem sair do caminho, ela nos corrige, nos orienta, não entra nesse caminho. O Espírito Santo nos adverte. E ela é apta para a instrução. A instrução é para agir de uma maneira correta. Nós vamos ver que todo mundo que compra um aparelho, uma geladeira, uma máquina de lavar, um celular, vem o quê? Vem um manualzinho. Ó, para carregar isso aqui, a geladeira tem que colocar no 110. Ela não é 2 fases. Se colocar no 220, vai queimar. Então, a Bíblia, ela nos instrui para que nós possamos alcançar a maturidade espiritual, a deixar as coisas de menino e a crescer espiritualmente, a sermos instruídos a respeito do caminho, a respeito do pecado, a respeito da salvação, a respeito dos eventos futuros, a respeito do relacionamento com o próximo, a respeito das contribuições. Nós temos na Bíblia Sagrada que ninguém deve comparecer diante de Deus com as mãos vazias. Isso aqui é várias fases, várias coisas. Então, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, corrigir, para repreender e instruir o homem, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, se nós queremos fazer boas obras, as boas obras não salvam, mas as boas obras acompanham a salvação. E precisamos o que? Das Escrituras Sagradas. Então, a revelação, ela é plenária, ela é completa. A revelação de Deus está nos seus 66 livros. Todos eles são inspirados. Todos eles foram escritos pela manifestação do Espírito Santo através dos homens. E no segundo item nós vamos estudar a inspiração divina e os autores. Então o Espírito Santo, ele operou nos homens, só que eles não tiraram dos homens o que? A sua personalidade, o seu raciocínio,
Eles não ficaram robô. Os homens, eles foram usados, influenciados de uma maneira poderosa, de uma maneira sobrenatural. Que nós vamos estudar na próxima aula, pela qual a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, ela não contém erros. Está na outra aula, mas a gente já dá uma ênfase aqui. A palavra de Deus não tem erros. O que existe, meus irmãos, são muitas traduções que nós temos, que muitas vezes elas precisam de revisão. Quantas vezes já não foram revista a palavra de Deus na língua portuguesa? O problema não está no original. Quando se estuda os escritos antigos, os manuscritos que ainda existem, 90% deles, que já chegaram-se a uma concordância, 90, 95, daquilo que está escrito, não há discrepância alguma. Porque sempre vai aparecer algumas mudanças dentro do contexto de muitos povos. Igual até na língua portuguesa, estava querendo trazer aqui entre nós, mas graças a Deus não foi, uma tal de linguagem neutra. Já ouviram falar sobre isso, né? Querendo implantar uma linguagem neutra. Acabar com o que já é bom, mas levar para fazer uma bagunça, na verdade, na língua que nós temos. E se isso se aprova, aí a adequação em toda a literatura portuguesa. Então os erros estão nessas traduções, não estão nos originais. Nessas cópias que foram encontradas. Como eu disse para vocês, em 1940, não me lembro o tempo exato, mas quando acharam fragmentos ali no Mar Morto, de todos os livros do Antigo Testamento, só não achou do livro de Esther, escrito 200 anos antes de Cristo, várias cópias. As pessoas achavam que ia ter contradição nas Escrituras. Mas tudo aquilo que havia sido escrito, não havia contradição daquilo que já estava registrado nas Bíblias Sagradas. Então, algumas versões para o inglês, para o alemão, para o português, para o espanhol, talvez há discrepância, mas é na língua, nunca naquilo que está registrado nessas cópias originais. Então, esses homens, eles eram, meus irmãos, pessoas falhas, pessoas finitas, mas isso não tirou, meus irmãos, a veracidade e a infalibilidade das Escrituras. A operação do Espírito Santo neles não permitiu que houvesse erro. Mesmo não tirando a sua capacidade, a sua intelectualidade, não houve erro naquilo que eles escreveram. De fato, tudo aquilo que eles registraram era a palavra de Deus, mas dentro da sua linguagem, dentro daquilo que havia sido revelado. Então, embora sendo limitado, nós vamos ver que isso não tira o que? A veracidade das Escrituras. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, há algumas coisas que está escrita de um sentido literal. E outras coisas no sentido figurado. Só que dentro da literatura bíblica, nós vamos encontrar vários gêneros literários, ou livros escritos dentro de uma literatura diferente uma da outra. Nós temos alguns livros que são chamados livros de poesia. Jó, Salmos. Dentro
da língua judaica não rima, como no português. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Há o paralelismo, nós não vamos entrar aqui, mas há o paralelismo antitético, que uma frase, ela vem com uma contrariedade, a outra que é analítico, ela faz uma análise e estica um pouquinho mais aquela verdade, e a outra que traz um sinônimo, ela traz uma revelação, mas ela vai trazer de uma maneira mais ampla aquilo que está sendo revelado. Salmo 1 traz esse paralelismo. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios, esse perecerá. Então ele começa a fazer um paralelismo ali do ímpio com o justo. Então a poesia hebraica, muitas vezes, ela não é que nem a poesia que nós vivemos, é escrito num contexto oriental. Salomão, quando escreve Eclesiastes, elogiando ali a sulamita noiva, ele fala, tu és formosa, né? Como as éguas de Faraó. Então isso parece que é uma coisa, né, de outro... Rapaz, que comparação é essa? Mas é uma linguagem poética daquele tempo. Alguns livros foram escritos numa literatura profética. Daniel, nós encontramos o contexto histórico, ele começa a detalhar uma narrativa, mas há eventos escatológicos dentro do livro de Daniel, profecias relacionadas ao futuro. Há outros livros que trazem só uma narrativa, tipo o livro de Gênesis. Algumas os próprios autores presenciaram, outras não, eles escreveram algo que aconteceu. Livro de Crônicas. Alguns vão dizer que quem escreveu foi Esdras, durante o cativeiro, que conta a história dos reis de Israel. Temos alguns livros que é escrito sobre algumas máximas, tipo Provérbios. Outros foi escrito sobre forma de carta, que nós temos no Novo Testamento. Então, um gênero literário dentro da palavra de Deus, ele é riquíssimo. E aí nós vamos encontrar algumas frases, hipérbole, que é um exagero que coloca na palavra. E a pessoa precisa conhecer essas verdades, senão ele vai fazer aquele exagero, né? A outra que são metáforas. Jesus usou muito isso no seu ministério terreno, fazendo comparações, parábolas, metáforas, símbolos e muitas outras figuras de linguagem, né? Que num curso avançado aí dá para comentar essas coisas, mas aqui nós não temos tempo para analisar cada frase das Escrituras dentro do seu contexto, naquilo que o profeta quer dizer, ou quer falar, quer revelar. Então, o gênero literário ele é riquíssimo dentro das Sagradas Escrituras. Então, o Espírito Santo não tirou desses homens essa capacidade que eles tinham de escreverem. E nós temos que entender, meus irmãos, que essas diferenças literárias, essas figuras de linguagem, e também a linguagem do senso comum. E aí o cientista, a classe mais acadêmica, quer ridicularizar algumas coisas escritas dentro do senso comum. Ele usa dois textos aqui, um dos textos ele fala quando Josué está escrevendo o seu livro, ele diz, olha, Deus vai dar para as duas tribos, né? Do nascer do poente vai começar a terra de vocês. E as pessoas vão dizer, né? Nascer do poente, do sol poente, só não nasce. Na verdade, o sol não nasce. A terra gira em volta do sol, né? Faz uma rotação de 24 horas, e para rodar todo em volta dele, é cerca de 365 dias. Mas essa terminologia, nós usamos ela até hoje.
Fala, ó, o pôr do sol, como ele está lindo. É senso comum. A gente não fala isso? Ontem nós estávamos lá no sítio, já caindo de tardezinha. Algumas pessoas falaram, vamos tirar foto do sol, que o sol, ao cair do sol, né? Ao cair do sol, vamos tirar foto que é bonito lá o panorama. O sol cai. Então, a linguagem do senso comum. Josué disse que na batalha contra alguns reis ali, fala que o sol parou. Ele está usando uma linguagem comum. Na verdade, se eu falo para vocês que o sol anda dentro da lógica humana, me parece que anda, não é isso? O sol não nasce aqui. Você vê aqui, ó, o sol está aqui em cima, meio-dia. Ó, o sol andou para lá. Para onde que nasce o sol? A gente usa esse termo. O sol aqui em Três Lagoas nasce na onde? A gente fala, o sol nasce ali. Né? Na hora que ele se põe lá. Mas, na verdade, é linguagem do senso comum. Então, muitas coisas na Bíblia Sagrada foi escrito não procurando escrever de uma maneira científica, não é isso. E não é porque escreve de uma maneira científica que nós vamos desacreditar algumas coisas. Porque a classe acadêmica, o cientista está dizendo não. O relato de Gênesis, ali no princípio, criou Deus o céu e a terra, não serve. Nós queremos evidências. Deus está dizendo, olha, vocês não precisam de evidência. A única coisa que vocês precisam saber, que eu existo, eu sou o Criador, eu sou o Salvador, é eu que controlo todas as coisas e domino tudo. Isso é suficiente para nossas vidas. Mas quem foi a esposa de Caim? Caim casou, teve filho. Quem foi a esposa dele? Né? A gente vai explicar, mas a Bíblia não fala o nome, não, mas tinha que ter o nome. Então há coisas, meus irmãos, há coisas que foi colocada, mas tem coisas que não vai trazer muita significância se ter o nome dela ou não. Sabemos que ele saiu errante, depois ele vai encontrar alguém, vai casar. E naquele tempo, como os homens viviam muito, Matusalém viveu 900 e... Quais 1000 anos? Né? Quais 1000 anos? Então Adão viveu muito, teve muitos filhos e muitas filhas. Naquele tempo ainda, a proliferação do pecado ainda não era avançada, mas tinha muitos filhos. Ali em casa, meu pai é filho de 11, minha mãe é filho de 11, são filhos de 11 filhos de um lado, filho de 11 de outros. São 22 tios, 20 tios. 20 tios. Naquela época era assim, era 30, 40. Né? Quanto mais filho tinha, a força do trabalho era melhor. Era segurar a raça, a tribo, a genealogia. Né? Mas hoje a terra já está cheia. Né? A dificuldade está grande. Então, meus irmãos, a linguagem do senso comum do que os homens escreveram, isso não tira o que é a veracidade. A inspiração das Escrituras Sagradas. Então eles querem contradizer de toda maneira, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nós vamos ver, meus irmãos, que Jesus, ele cita as Escrituras. Jesus diz que as Escrituras falavam dele, apontavam para ele. Ele cita a divisão da Bíblia hebraica, livro da lei, livro dos profetas e os escritos. Salmos, o último livro dentro dos escritos. Jesus faz a divisão do Antigo Testamento, mas fala, não, mas o Antigo Testamento, né, porque a divisão hoje da Septuaginta, do grego. O Antigo Testamento é o quê? Livro da lei, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos. Não é 4. Jesus fala de 3. Na literatura hebraica é 3. Isso, 4 só veio depois, no Novo Testamento, quando houve a tradução do
hebraico para o grego, e os tradutores aí traduziram, falaram, vamos fazer 4 divisão. Mas na Bíblia tal, rapaz, aqui o negrito aqui é diferente da outra. Os negritos não existem. Divisão de capítulo e versículo não existe, foram colocados para facilitar a leitura. Vocês imaginam se colocasse aqui 66 livros, e eu falasse para vocês, vamos ler lá em Obadias, e não tivesse um índice, não tivesse um número da página. Tinha gente que ia embora não ia achar. Porque a gente sabendo onde que está ali, Obadias, está nos profetas menores. Né? Vamos procurar, já imaginou se não tivesse os índices aqui? Vamos ler no livro de Isaías, a leitura que nós fazemos na Santa Ceia. Usamos lá o capítulo 53. E se não tivesse colocado separados em capítulo, como fazia para achar, pastor Correia? Era difícil, né? Mas Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, ele pega o rolo de Isaías e abre bem onde estava a profecia a respeito dele. O Espírito do Senhor está sobre mim. Me ungiu para curar os pobres. E Jesus vai dizendo ali, inspirado pelo Espírito Santo, ele usa as Escrituras. Mas nós louvamos a Deus por esses homens que foram usados para fazer essa divisão. Colocar capítulo, colocar versículo. Que isso facilita o que a nossa leitura. Facilita o que a nossa, um manuseio da nossa ferramenta. De fé, de esperança. Né? Os apóstolos usaram que as Escrituras. E nós vamos ver o Espírito Santo e as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Então o Espírito Santo, ele inspirou os homens. Mas nós vamos ver que muitos registros desses mesmos autores, eles evocam o quê? A inspiração divina de Deus para o livro. Esdras escrevendo o seu livro para aqueles que haviam sido repatriados lá da Pérsia para a Judéia. Ele diz, olha, Moisés escreveu todas as palavras de Deus no seu livro. Quando ele fala o seu livro, ele está citando a Torá. São 5 primeiros livros escritos por Moisés. Que aí os gregos, ou melhor, aí um rei grego da dinastia do Egito, um Ptolomeu, ele quando manda traduzir o hebraico para o grego, esses livros, aí ficou conhecido ou vinculado como Pentateuco, Penta 5. Teucos vai ser livros ou rolos, tem uma variedade de definição para esse livro. 5 primeiros livros, Pentateuco. É o mesmo livro que a Torá, não tem diferença. O que muda é a maneira com que a pessoa usa a expressão do livro. Os judeus chamam a Bíblia de Tanakh, alguns falam Tanaká. É a tradução da tríplice divisão. Torá, tá. Nevim, na. Ketuvim, ra. Tanaká. São as 3 divisões. Não muda, meus irmãos. Então o Espírito Santo, ele inspirou, né? E ele também, Daniel, quando está na Babilônia, ele cita, né? Assim como Deus revelou, como diz o profeta Jeremias, que o cativeiro vai durar quantos? 70 anos. Ele cita como inspirado, como é que Deus que falou aquilo que foi escrito, foi entregue, foi revelado. Então nós temos o Espírito Santo revelando de uma maneira precisa muitos dos acontecimentos que se dariam em Cristo. A respeito da sua vinda, do seu ministério, da sua morte, sendo registrado no
Antigo Testamento, que se cumpre de uma maneira fidedigna a respeito daquilo que estava registrado. E no Novo Testamento, meus irmãos, nós temos o próprio apóstolo Paulo. Ele fala que aquilo que eles estão escrevendo, Paulo, ele traz essa declaração. Lá em 2 aos Coríntios. Ali no capítulo 2, Paulo diz que aquilo que eles estão escrevendo é revelado pelo Espírito Santo. É o Espírito que está revelando. E Jesus disse, vocês não estão compreendendo agora, mas quando vir o Consolador, Ele vos ensinará e revelará todas as coisas. E aí os apóstolos começam a escrever. A inspirar da palavra de Deus, para que a igreja venha a ter uma regra de fé e prática em relação a Cristo, a salvação, a eternidade e muitas outras coisas relacionadas à nossa caminhada rumo a Jerusalém Celestial. A obra da regeneração e a iluminação do Espírito Santo. Quando Nicodemos vai ter com Jesus, lá em João 3, Nicodemos fala, olha, tu é mestre vindo do céu. Porque ninguém pode mais, pode fazer esse sinal como tu fazes. E aí Jesus vai dizer para Nicodemos, naquela conversação com ele, dizendo, olha Nicodemos, para o homem entrar no reino dos céus, é necessário nascer de novo. Ele vai assustar, né? Ele é um doutor na lei. Fala, mas como é que pode, eu sendo velho, voltar de novo ao ventre da minha mãe e voltar a nascer? Aí Jesus vai explicar uma verdade espiritual para ele. Falar, rapaz, você que é mestre em Israel não sabe compreender as coisas espirituais. Né? Se ele falar as coisas espirituais, Nicodemos não ia entender, porque não estava entendendo, né, a espiritualidade da lei. E aí Jesus fala, se o homem não nascer da água, a água é o quê? A palavra. E do Espírito, o homem não pode entrar no reino dos céus. A única maneira do homem entrar no reino dos céus é o homem ouvindo essa palavra. Porque a palavra produz fé. E aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aí o Espírito Santo entra nele. E opera nele a regeneração, uma nova vida. Que agora é segundo o coração do Pai. Ele passa a ter um coração regenerado. É o que o Paulo vai escrever lá em Efésios. Antes o homem estava morto nas suas ofensas e em seus delitos. Mas Deus o ressuscitou pelo seu Espírito. Então o homem que não aceitou a Cristo, ele está morto espiritualmente. Como diz nesse filme que a meninada vê aí, é um zumbi, né? Mas no momento que ele ouve a palavra, e a palavra gera fé, e ele aceita a Cristo, ele nasce de novo. Passa a ser uma nova criatura, regenerada, que agora é refletida nele a vida de Cristo. Então o Espírito Santo, quando a pessoa lê a palavra, e crê na palavra, o Espírito Santo dá iluminação, para que ele venha compreender as coisas de Deus. E venha se render a Deus e a viver para Deus. Pedro escrevendo, ele diz, meus irmãos, que a palavra de Deus é como uma luz, que alumia em lugar escuro, trazendo claridade, para que a pessoa não venha mais andar em trevas, mas venha andar na luz de Cristo, na sua palavra.
e desfrutar da vida com abundância. Nós vamos estar encerrando, queremos agradecer aos nossos irmãos, os nossos amigos, aqueles que têm nos acompanhado pela internet. Que Deus te dê um domingo de bênção, um domingo de paz, e até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo. Amém?